Santuário não existe. Você não entende o que é santuário? Mantenedouro. Deixa eu só te Santuário é explicar. só uma Santuário, não importa. Deixa eu só te falar. Mas eu vou depois explicar que Você não pode é. falar depois. Pra mim, Sabe por que olha, vocês na não conseguem legislação entender? pode ser Porque Joaquim, Maria, o que for. Mas eu vou usar o nome, que é o nome Porque fantasia não de existe o nome santuário. santuário. Obrigado. Assim como tem não tem um nome bioparque, não tem um nome ecoparque na legislação. Mas a legislação não não engloba nomes fantasia. Igor, você sabe que Mas não é acho assim. que é uma discussão, desculpa, a gente vai ficar numa discussão do santuário do zoológico, você chama do que quiser. mas eu acho Eu tô mais preocupado com o seguinte, eu tô mais preocupado com a função que eles estão exercendo, tanto o zoológico, que eu tenho apreço, a função do zoológico como já. E eu entendo que os zoológicos públicos têm que passar por uma reformulação bruta, e eu entendo que nós estamos na América Latina e, companheiro, se você não sabe a diferença entre Europa, Estados Unidos e Brasil, então você está morando no país errado, porque a sua profissão você devia estar trabalhando lá e não aqui, né? Então eu entendo o quê? Com a de sua fato, eu experiência, acho que eu vou ter que com a sua concordar com experiência. isso. Vocês estão fugindo do tema, que é o elefante Sandro, porque vocês sabem tema que não é nós elefante temos Sandro todos os argumentos Tem um aqui cara que do quanto esse disse- elefante está sofrendo. É absurdo, não é só uma ativista. mas Nós isso- temos um cara de zoológico que acho que tá pelo defendendo pouco zoológico. Tá que ele defendendo já falou aqui, zoológico, ele defende zoológico, ele é um estudioso de Julguem zoológico, ele é uma pessoa que Você tem uma que trouxe cultura. Eu trouxe ele Tem um justamente por cara isso. que Porque disse o pra cara, mim. o caso do elefante Sandro é tão bizarro que até uma pessoa de Mas é zoológico bizarro pra mim, é bizarro pra tá você porque você odeia zoológico. Não é. Isso. Porque, Sim, vamos você lá, odeia. Você já porque, tem vamos várias lá. vezes você falando que odeia O zoológico. elefante Você precisa concorda com o Igor que zoológico não- Deixa só o Igor explicar, porque eu acho que ele é o que mais entende, inclusive, de elefante aqui. né? Sim, Vocês já trabalharam com elefante? Inclusive, eu queria só fazer uma colocação dele, inclusive. Um elefante pensa como elefante e não como ser humano. E você faz Mas as quem suas fala da avaliações vovozinha é como os vocês. humanos. Que o como elefante humanos. parece uma vovozinha, que a vovozinha tá lá vendo Netflix. Meu, que Netflix? Vocês estão falando? Vocês pegam o animal selvagem e quer falar da que vovozinha. delícia! Ficou nervosa! É porque é Chegamos demais, lá, né, gente? pessoal! Eu acho Mas aqui a Pra discussão poder- não é... O que Não. tá na polêmica? Qual que é a briga? É o elefante Vamos Sandro. pro Vamos lá. Sandro. Já que se o elefante Sandro agora vai para um centro onde eu queria só ler sobre a pandemia aqui. Eu quero juntar a pandemia? Datavênia, Vamos eu ver quero agora. juntar alguns trabalhos científicos aqui que eu vou estar disponibilizando para que a gente trabalhe com ciência. Na pandemia foram feitos trabalhos, papers, que eu vou publicar, que eu vou colocar aqui na Tailândia, pela Adams University, tá? Que investigou mais de 100 papers, eu já sei que eles ficaram com saudade dos desenvolvidos visitantes, em é isso? 250 zoológicos. E os papers Me conta que desses aconteceu ontem. trabalhos científicos mostraram que os elefantes elefantes e primatas, sofreram durante a pandemia com a falta dos visitantes. Isso é Ontem. crucial você Deixa eu te entender explicar. isso. Eu ainda Sabe não qual consegui a diferença entre você e eu? Você Muita. só olha, sim, você só olha o indivíduo. Eu olho o trabalho da população daquele indivíduo. Mas que cara. tem a ver? O que Entendeu? você tá fazendo E eu com a estou falando população, sobre Sandro? elefantes, mas eu estou falando sobre comportamento de elefante. Você leva tudo no lado humano. Comportamento Elefante do não pensa. elefante. Tem um cara que Vamos lá. disse, E um quem falou que elefante tá vendo na pensa como Netflix elefante. É ele. Não sou eu. Tem que um falou cara que disse, um elefante pensa como elefante e não como ser humano. Esse cara tá ao seu lado Tá aqui. bom, esquerdo. o elefante macho tem que ficar sozinho? Peraí, mas eu queria falar, eu não falei ainda. Vamos deixar ele falar, que aí depois a gente Tá entra bom. nesse Então, assunto. eu porque acho- senão- Tá Eu bom, acho o gente, seguinte. Sandro Livre, vocês veem que eles não têm argumentos, eles vão falar do zoológico da mas Sandro Tailândia. Livre- Olha lá, emoção é tudo. Eu quero falar sobre o Sandro, óbvio. Mas antes da gente passar o assunto, eu queria deixar claro aqui, afinal de contas, zoológico é imprescindível ou não, Igor? É imprescindível para a conservação? Porque assim, a gente tem que tentar convencer a Luísa Eu posso Mel responder, de tá que aqui zoológico a são resposta importantes. dele, ó. Tá Mesmo aqui, ó. que a gente Tá não aqui a esteja no mundo resposta real, dele. não esteja no mundo Eu não ideal. consegui ainda falar o final dessa frase. Qual é o meu pensamento? No mundo ideal não existiria nenhum tipo de zoológico, nem santuários, não Então, precisaria... mas nós não deixa eu estamos no mundo acabar de ideal. falar, cacete! Mas vamos Que sair da mala! fantasia, Luísa. Tu Você jogar vive vinho, num não mundo- joga só Pariu, nisso. vou Você jogar vive, esse filme. você vive Gente, no ele mundo não da deixa eu fantasia, completar no a mundo frase. ideal. No Nós mundo não ideal estamos no não mundo existe. ideal. Então, não estamos no mundo ideal. Que eu acho que eu quero Então, fechar já todos que os não estamos no mundo zoológicos. Não ideal- Deixa eu falar, caralho! Então, eu te pergunto. Que mala! Ela xinga. A Luísa Mel xinga, gente. Eu não sabia. Nossa senhora, gente, que difícil falar. Posso falar? Fala. No mundo ideal... Eu já falei isso. Tá. Qual é a minha sugestão? E aí que a gente concorda. Os zoológicos do Brasil, por exemplo, deveriam trabalhar com a fauna local. Fazer. Sim, é isso Sim, que eu concordo. acho. E os Inclusive. santuários?
Não, peraí. O que é o santuário? Deixa eu explicar Então pra você acha ele, que você acha que pobre não tem que ter direito Deixa a conhecer eu um falar, animal por diferente que vive na favor, África? deixa eu Isso tá falar, limitado a não tem você, nada a ver eu, com ele pobre. e ele que temos dinheiro pra Cacete, visitar deixa eu isso, é falar, isso? meu Deus. Coitada das crianças que não podem sentir o cheiro, ver o formato do animal, Jesus, segundo que Jane má. Goodall aqui tá dizendo que como é importante. Ela aprendeu tudo o quê? Em cima de uma árvore, observando Jane os chimpanzés. Goodall, Jane Foi assim que ela aprendeu Luísa, tudo, não e foi? ela disse que Ela não foi aprisionando. como é Aliás, porque o importante. comportamento de um animal numa jaula é uma coisa, dele na natureza é outra. Ela Não disse sei que para tanto uma vocês criança- aprendem, pega um animal numa jaula é uma coisa. ou até mesmo um cachorro adulto no abrigo é uma coisa. Depois, quando ele estar vai pra na casa, é outra. presença de um animal vivo, nem vamos falar de abril, porque aí Ele vai fica ficar só feio o lendo, negócio. ele não deixa a gente... Respirando, Não acabei sabendo, a olha que frase. poético, Que respirando, sabendo a forma como ele cheira, olhando os seus olhos. Jane Goodall disse, e replicado pelo meu amigo Igor, sentindo seu nível, é uma experiência que transforma. Ela é vegana, né? Os zoológicos que são imprescindíveis são zoológicos da filosofia moderna. Quantos zoológicos de filosofia moderna nós temos no Brasil? Para ser sincero, Precisamos ajudar. eu conto 4. Mas você acha que Sorocaba Quais são os não quatro? é? Quais Você são acha os que quatro? Sorocaba não é um quais são? Deixa ele zoológico. Por que não é? Quatro. Deixa ele falar Só quais que são não os ser quatro. o... Quais são Todos os os quatro? recintos são absurdos. Sim, mas o que a não é criança filosofia- aprende vendo um elefante não, sozinho? filosofia A moderna. filosofia tem a ver num com o gramado. próprio recinto também. Quais Sim, são os mas quatro? A como- filosofia de um zoológico moderno, os animais vêm em primeiro lugar. E isso inclui um planejamento de você ter consciência Dinheiro. quais Dinheiro. animais você não tem condição de manter. Dinheiro. Isso significa plata, companheiro. Não, E aí, isso Bem-vindo ao significa Brasil. você ter um planejamento de quais animais não tem Os condição animais de estão ali manter. Nós não podemos ter animal nenhum no Brasil, porque nós não temos Então, nenhum. O que Outra coisa, acontece? é isso. Sorocaba, ele tem isso. um modelo antigo. O que ele quer? Tem muitas espécies. Não, e os mas tem que zoológicos de alto reformar. padrão, E eles abrem menos espécies vivendo O melhor. zoológico de vivendo Sorocaba tem a melhor. filosofia do zoológico moderno é uma coisa, estrutura é outra coisa. Me fala Não, quais não, não, zoológicos não, não, não. modernos Sorocaba você ainda visitou não que tem Mas poucas como ele vai espécies? implementar a filosofia se ele não tem a grana? Entende que uma instituição pública é de fundamental importância, principalmente no quesito ciência, produção científica, etc., no qual eu e você somos fãs, tanto na educação quanto na ciência. Mas eu te pergunto, como é que o zoológico de Sorocaba vai implementar a filosofia? Porque filosofia ele já tem. Como ele implementa a filosofia moderna, sendo que é um espaço público, sendo que ele não tem essa grana? Você acha que eles não implementariam se tivessem o dinheiro? Olha, eu trabalhei durante 6 anos num zoológico governamental, que foi o Zoológico de Brasília. E desses 6 anos eu aprendi que existe falta de recurso, existe. Mas ela não é o fator tão limitante quanto as pessoas acham E o que é. que precisa? Existem recintos ali que poderiam ser melhorados, animais que poderiam ser transferidos para outros zoológicos. E vamos pegar então a pequena coisa que poderia fazer, melhoraria bastante o zoológico de Sorocaba. Apesar de que eu acho que tem muito técnico lá fazendo bastante diferencial. Mas vamos então pensar no que a gente poderia melhorar a qualidade de vida do elefante Sandro ali. Hoje, ali o melhor seria transferi-lo. Por quê? Porque você tem um recinto que é muito pequeno. Não, mas como melhoraria? Vamos Mas supor como que eu te melhorar? contratei- Vamos supor que não tem opção. Como que eu te contratei ele para não você deixa melhorar? falar Fala. do elefante. Fala, por que é melhor Não, o ele quer santuário? Ele transferir. pode responder? Tá, e o Lógico, Eu, porque ele se é fosse contratado, eu diria, transfira esse animal. Tá, mas eu te Isso é uma contratei posição pra do você zoológico então, melhorar não é todo o mundo que recinto. se O que vende que você por acha? dinheiro. Ele Eu não se seria vende. contratado para melhorar o recinto, porque não tem como melhorar aquilo para um elefante. Não tem como melhorar. Não tem. Você não Como pode não ampliar Ele pode espaço ali. explicar por quê? Pode ampliar o espaço, só que para um elefante não é só espaço, é vida social também. Inclusive, um Então mega vamos trazer mais estudo- um elefante, então. Eu gostaria que fosse simples assim, conseguir Ué, não, elefante, não, peraí, instalar peraí. os dedos, caísse do Mas céu. é. Não, Mas é possível. a Tanzânia mandou quantos agora? O primeiro que estão falando é elefante asiático, não do elefante africano. Isso é verdade. Aí você falou, aí você